Welcome, seja bem-vindo ao replay desta live que vai rolar com uma fast mover, uma aluna minha, onde a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história dela, que é a Lara da T19. Quero saber como está sendo a jornada dela dentro do nosso curso, o que ela está aprendendo, como ela está se desenvolvendo. Então fique à vontade, chegue mais, vai pegando um cafezinho para a gente trocar aqui uma ideia, bater um papo. Enquanto a Lara vai chegando, eu quero saber de vocês como é que anda o estudo de vocês. Quero saber onde andam as dificuldades, aonde você está saindo melhor nos seus estudos, quais são as maiores dificuldades que você tem no inglês. Traga aqui as suas dúvidas também, para a gente conhecer um pouquinho mais a história dela. Hi. Hello there, how are you? Hello, I'm fine. Better now with you. Same here. I have to say I am so happy and so pleased that you agreed to come here to talk to me. So thank you very much for that. My pleasure to be here. Lara, lindeza! Que bom que você veio conversar aqui comigo. Estou super animada para conhecer um pouquinho mais da sua história, saber quem é a Lara, de onde veio essa vontade de aprender inglês, né? Por que você sentiu essa necessidade? Como que você chegou até aqui? E como tem sido, né, a sua jornada dentro do nosso curso? Eu sei que você tem tido grandes resultados lá dentro, então eu quero saber tudo, não me esconda nada. Lara, seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu tenho 20 anos, eu sou de Catanduva, interior de São Paulo. E sou uma T19, né? Uma Fast Mover T19 com muito orgulho. Então vamos lá, que a história é boa, é um pouco longa. Manda, que a gente quer saber tudo. Então, na minha infância eu nunca tive contato com inglês, assim, foi o inglês mesmo da escola. E como eu estudei em escola pública, não era muito bem aquelas coisas, era atividade da apostila, e muitas vezes nem o professor sabia pronunciar as palavras. E, basicamente, assim, durante a minha infância e minha adolescência, foi isso. Até que em 2019 eu passei na faculdade em ciência da computação. E aí eu tinha total ciência de que eu iria precisar do inglês, mas eu não achei que ia ser algo, assim, tão momentâneo na hora que eu entrei. E aí foi, assim, tapa na cara. E a maioria dos materiais os professores passavam. Tinha professor que só passava em inglês e assim, meio que você que se vire, sabe? Como se fosse um pré-requisito. Mas assim, e aí durante esse ano todo ficava aquela coisa na minha cabeça. Você precisa do inglês, você precisa do inglês. E assim, não vou dizer que me prejudicou por completo, porque também não foi assim. Mas eu senti que se talvez eu tivesse tido pelo menos o básico, o intermediário, o meu conhecimento talvez tinha sido um pouco mais complexo, com materiais um pouco diferentes, mais complexos. Até porque a maioria dos materiais eram traduzidos do inglês. Então, assim, e às vezes o professor falava, a tradução não é muito boa e que não sei o quê. E aí, basicamente, ficou o ano inteiro aquela coisa na minha cabeça. Até que chegou 2020, antes de toda essa loucura de pandemia, um dia eu sentei assim em janeiro e falei, não, eu vou pesquisar. E assim, nunca me passou na cabeça fazer a Cursolândia, porque eu pensei, isso não faz sentido para mim. A rotina que eu tinha assim era aula das 8 às 6 da tarde. Aí eu pensei, isso não faz sentido. Eu sei que são no mínimo 4, 5 anos, é muito tempo. Até lá já acabei a faculdade e também sabia do preço, né, assim, mais ou menos. E aí eu falei, não, isso não faz sentido. Então fui pesquisar cursos online. E para ser bem sincera, a princípio eu não necessariamente queria um curso em si, eu queria mais uma dica ou um caminho assim para eu tentar sozinha inicialmente. E aí eu lembro que em janeiro, eu achei assim, pesquisei muito, assim. Eu lembro que eu participei, como era janeiro, tinha muito workshop, muito curso, assim, como estava tendo o seu. E eu lembro que eu participei de uns 5, 6. Assim, tinha 2 na mesma semana, eu tava lá. E aí eu lembro que teve, assim, foi tudo muito novo. E aí eu lembro que teve uns que eu falei, que legal, né?
teve uns assim que de cara eu não curti muito, e até teve um que eu lembro que você fala muito para tomar cuidado, que eu fiz lá a semana, adorei os professores, e quando encerrou para eles abrirem a turma, era uma cursolante online, porque eu lembro que assim, para você fazer o básico era 1 ano. Eu falei, não, isso é impossível. É a mesma coisa, só que online, né? Eu falei, não, não. E aí foi o seu. E aí, a hora que eu, assim, te encontrei, eu falei, gente, é ela. É o curso dela, é ela. É, é a história dela, assim. E cada vez que eu vi os seus vídeos sobre a Inglaterra, todos os seus anos lá, eu falei, não, gente, eu tô apaixonada por ela, pelo método. E aí, a princípio, eu, assim, realmente não pensei, vou fazer o curso dela. Mas eu lembro que, assim, vasculhei o seu YouTube inteiro e tinha um vídeo de um passo a passo, dia a dia, para estudar sozinha. E nesse vídeo tinha explicação do ciclo Elo. Aí, assim, me apaixonei também. Tinha o Anki, aí eu uso o Anki desde o ano passado. Uhum. Aí, nesse meio tempo, pandemia, um monte de coisa, eu tentava estudar, mas aí, hoje não, deixa para amanhã. E aí, ia, voltava, até que em maio, né, do ano passado, pandemia de fato, aí a faculdade estava meio enrolada ainda, se ia online, o que ia fazer. E Uhum. aí, meio que assim, vamos dizer assim, eu estava de folga. Aí eu falei, não, é agora, então vamos começar. E aí eu lembro que eu me organizei, eu lembro que eu peguei esse vídeo e coloquei como fazer o ciclo Elo. E aí eu lembro que eu peguei os materiais do seu blog, da aba de Aprenda com os vídeos no YouTube. E aí lá tava eu, comecei em maio sozinha, sempre tava no The Speaking Tour. Eu lembro que tinha as aulas de terça mais gramaticais, estava lá também, tava no Instagram, tá aqui no lugar que você tava, eu tava. Um stalker quase, né? E aí foi. E aí, assim, mais ou menos em setembro, não vou dizer assim que eu não vi avanços, porque eu vi, Uhum. mas o listening e o speaking não ia. Não ia. E aí eu falei, não, eu preciso do curso da Rina. E aí, por N questões, eu não consegui entrar na última turma do ano passado. E Uhum. aí, em fevereiro, eu consegui, assim, tem sido uma alegria para mim. E uma que eu percebo assim é que lá no ano passado eu tava nessa, eu preciso aprender inglês, talvez por um pouco de desespero. Sem Uhum. muito saber exatamente o porquê, não tinha clareza daquilo, de Uhum. nada. E aí, quando eu entrei no seu curso, assim, já no primeiro mês, com as ferramentas de coach, com as suas aulas, com a comunidade do Fast Mover, aí a minha mente já mudou. Eu entendi que sim, eu de fato precisava, mas não era simplesmente porque a faculdade foi aquela coisa, sabe? E aí eu fui entender que isso tem a ver não só com a minha carreira, mas com sonhos. Inclusive, eu tenho um sonho desde criança que é conhecer a Disney em Orlando. E aí minha mãe sempre fala, você vai, independente de quantos anos você tiver. E aí eu falo, eu vou, só que eu vou Uhum. fluente, porque eu não vou ficar dependendo de ninguém, não. E aí eu percebi em um mês, assim, que era muito mais só de, aprender inglês para a faculdade. Não, é muito mais que isso. E hoje eu tenho clareza. Uhum. Todos os dias estou ali estudando um pouco. E no começo, assim, para ser bem sincera, até que foi um pouco difícil, porque era muita coisa, era novidade, era um curso online, e era muita aula ao vivo, ao mesmo tempo tinha todas as aulas gravadas da plataforma. E realmente o primeiro mês, assim, foi mais complicado, mas aí aos poucos eu fui me adaptando e todas as suas ferramentas de coaching me ajudaram e vem me ajudando muito. Até hoje, de vez em quando, eu tenho que parar tudo. Eu falei, não, preciso voltar lá para dar uma olhada no que eu escrevi. Adoro as Uhum. cartinhas, as meditações. Tem uma meditação minha favorita dos recursos internos, da criança Essa é a minha interior. favorita também. Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu fiz, eu chorei. Foi muito emocionante. E E aí tem sido isso a minha jornada até aqui. Já se passaram, desde fevereiro, né? Já se passaram 7 meses. Sim. Então, 7 meses aí de uma nova Lara. E é legal que você menciona que você trouxe um novo olhar para o aprendizado, né? Às vezes parece uma coisa tão aberta, subjetiva, né? Um novo olhar para o inglês, né? Como assim?
Mas olha que interessante como fez diferença, né? Você tinha ali uma ideia inicial de que, poxa, tem ali a necessidade da faculdade, você está observando ao seu redor que, tá, se eu não tiver o inglês, as coisas vão ficar mais difíceis para mim, mas não tinha talvez uma conexão, né, com essa nova tarefa que você tem que se dedicar tão grande. E aí, muitas vezes os alunos pecam, né, nessa questão tão simples, mas tão poderosa, que é você entender de fato para que você quer o inglês, o que você vai fazer com isso, como que você se visualiza no futuro utilizando essa ferramenta e se conectar de uma forma mais emocional mesmo, né? Porque assim, você vai ter que se dedicar muito. Não é só ali, né, como você imaginava no início, né, que só algumas dicas, tal, fossem ser o Uhum. suficiente, né? Não, de uma forma bem. Tá um pouco ruim a conexão. Tá. Aí. Foi? Ah, você me vê, Lara? Me vê, me ouve? Wi-Fi para ficar mais. Ó, já conectei com o Wi-Fi. Foi? Oi, Lara? tá travando. Me diz aí se vocês conseguem me ver e me ouvir. Agora sim. Agora foi. Tá, vim mais perto do Wi-Fi. Foi. Vou sentar aqui no jardim para conversar com você. Ah, vamos lá, estava falando sobre a sua conexão com o inglês, né? Que é às vezes uma coisa tão simples, mas que parece que é banal. Pegou essa parte? Ou essa parte travou? Sim. Pegou? Então eu achei muito bacana Uhum. você ter mencionado isso, porque às vezes as pessoas não nem param para pensar sobre isso, né? E você virou a chavinha rapidinho. E, bom, Lara, me conta então em esses 7 meses. Quero saber quem é essa nova Lara, assim, como você consegue imaginar você lá em janeiro, fevereiro e você hoje, quais são as diferenças principais que você percebe, assim, no seu aprendizado? Primeiramente, que agora eu consigo me comunicar em inglês, né? Consigo entender, consigo falar. Claro que uma vez ou outra ainda tem erros, palavras desconhecidas, mas isso faz parte, né? E não só a questão do inglês, mas a minha disciplina, porque uma das coisas também que eu acho que o seu curso ajudou muito, que antes eu era, assim, eu sabia que eu tinha que estudar, por exemplo, você sempre recomenda, estuda 1 hora, se não der, faz um pouquinho menos, nem que seja 10 minutos, mas tenha um contato diário. E eu Uhum, era muito assim, eu pensava, ok, eu tenho que estudar 1 hora, e se eu não conseguisse estudar 1 hora, era como se eu tivesse falhado. E uhum, aí, às vezes, eu pensava, não, isso não tá certo. E com todas as suas ferramentas de coach, hoje, se eu conseguir estudar 10 minutos num dia que assim é mais turbulento, eu me sinto muito feliz, eu sou grata por aquilo, nem que seja para fazer o Anki. Eu adoro fazer o Anki, para mim faz parte, sempre estou ali revendo, anotando. Então, assim, que seja 10 minutos, 1 hora, 2 horas que seja, eu já me sinto grata, mas estou ali todos os dias. E a questão da organização também. Sempre me considerei organizada, mas às vezes eu ficava um pouco perdida, às vezes caía assim no perfeccionismo, e eu falava, não, isso não tá certo. E você também ajudou demais com isso, não só no inglês, mas assim, em tudo, né? Tem é um sido uma curso de jornada vida, né? difícil, é mesmo. E eu sempre, eu gosto de dizer que não é apenas um curso de inglês, né? No começo é muita coisa mesmo assim, mas aí você vai vendo que não é só isso, são as amizades, são as aulas de conversação, que vai além de falar inglês. Você, ok, você está falando inglês, mas você está conhecendo outras pessoas, a vida delas, as rotinas delas. Então, assim, é muito mais do que simplesmente sentar, abrir o caderno
e começar a ver regras gramaticais. Total, total. Nossa, que legal que isso chamou a sua atenção, porque eu fazia muita questão, sabe, de ter algo assim quando eu estava criando o curso. E eu vejo que muitos alunos mencionam isso, sabe, Lara? Porque, de fato, se for para você só ir lá, pegar um livro de gramática, sentar e ler, você pode fazer isso sozinha, você pode, sei lá, abra aí um livro de gramática e. Mas a gente sabe que não é isso que vai fazer você avançar, né? Você precisa de todo o envolvimento que está em volta do ato de aprender para te manter no caminho, porque senão seria só mais um curso, né? Como a gente vê por aí, provavelmente alguma coisa que você deve ter tentado antes. Muitos alunos que às vezes caem na Cursolândia, né? E fala, poxa, não avancei, não continuei, mas muitas vezes porque não entendia como avançar no seu foco, não entendia como organizar a sua agenda e ter um pouco mais de disciplina. E eu sei que o cronograma também é importante, né? Porque vocês têm ali um passo a passo, bem detalhado, né? O que você faz num dia, o que você faz no outro. Aí o dia que você não conseguiu fazer muito, aí você fala, tudo bem, amanhã eu continuo de onde eu parei, mas você tem a referência. E eu sei que sem isso é difícil. É que às vezes as pessoas esquecem, né? Que o professor já passou pelo lado do aluno. E eu já estive aí no seu lugar e eu lembro quanto isso fazia falta, sabe? Então, que bom que para você fez diferença e que hoje você consegue ver que isso, né, fez falta antes e que agora você tem aí as ferramentas todas que você precisa para se manter no caminho. E é legal sempre voltar lá nos exercícios mesmo e refazer, né? Porque a gente muda, né? Nós somos seres que estamos evoluindo o tempo todo. Então, de repente, a Lara de hoje já não é mais a mesma, né? Lá de janeiro, fevereiro. Então, sempre revisar suas metas, né? Voltar lá, como é que tá a minha rotina, a minha disciplina, os meus hábitos, né? As minhas forças e fraquezas, será que mudou alguma coisa? Tem o exercício de perdas e ganhos, né? Onde a gente tem ali um pouquinho de atenção sobre por que a gente procrastina. Tudo isso faz parte de quem é o aluno, né? Então, isso é muito legal. E as aulas de conversação? Me conta, você tem feito os encontros? Como é que tem sido? Ah, eu fui em praticamente todos. Acho que assim, se eu perdi foi realmente o horário, ou às vezes não estava bem, teve algum outro imprevisto. E uma pena que o Sofia acabou. 6 meses. Acabou agora recentemente, né? Sim. E assim, nas primeiras aulas era tudo muito novo. Então, assim, sinceramente, as primeiras aulas eu ficava assim, mais observando, mais quietinha. Falava, mas falava pouco. Eu ia nas professoras que eram bilíngues, daí qualquer coisa elas falavam, se precisar de uma ajudinha, chama aqui, né? Fala, help, help. Então, assim, só que aí eu percebi que foi um mês, eu comecei a falar mais, aí eu já estava mudando o nível, já comecei a ir para o pré-intermediário, e aí já estava, será que eu vou arriscar uma nativa? Aí tava aquele medo assim, né? Aí quando eu fui, falei, nossa, agora eu só quero nativa, porque assim, é mais desafiador. E ao Uhum. mesmo tempo, você fica com aquele medo de, nossa, será que vai pensar? Mas não, é muito acolhedor o ambiente, esteja em 10 pessoas ou em 3 pessoas, que já aconteceu de estar 3, aí você fica, nossa, a atenção tá toda para mim e para outra pessoa. Uhum. Sim, é incrível. E os temas, né? E para mim o Sofia foi a maior evolução. Acho que foi realmente com as aulas do Sofia em específico que eu Uhum. percebi a minha evolução assim na fala, e aí eu percebi em todas as outras áreas, né? Uhum. E então, eu tava falando que em julho acho que foi o mês assim que eu mais vi meu avanço, porque eu fiz as aulas do intermediário e do avançado, e foi muito desafiador, porque eram materiais bem mais extensos, com muitas palavras assim desconhecidas que às vezes eu não conhecia nem em português. Aí Uhum. tinha que pesquisar. E aí eu lembro assim que o maior desafio foi que estava no breakout room, eu e uma outra pessoa, para fazer atividade. Só que assim, tinha 20 minutos, aí a atividade foi feita em 5 minutos. Aí fica aquele silêncio instantâneo, aí você fica, nossa, e agora? Socorro.
Nossa, lá em fevereiro, em março, eu ia travar. Eu ia ou falar em português, ou tentar falar em inglês, e ia ficar, oh meu Deus, não tá indo. Mas não, foi super tranquilo. E aí eu lembro que não só com uma pessoa, com várias aconteceu isso, de sobrar esse tempo. Aí a gente puxa papo, a gente fala do curso, fala de você, a gente fala de coisa também do tema, e a pessoa pergunta, como está sendo a sua experiência e tal, aí compartilha a experiência um com o outro. E aí eu lembro até de um tema de viagem que a outra pessoa compartilhou algumas coisas dela, das viagens. Então, assim, foi além do tema do material proposto. Eu até lembro que a tutora entrou, aí ela ficava ali espiando e falava: vocês estão fora do material, né? Já arrumamos outro assunto. Aí ela ficava lá observando, aí ela dava risada, né? E assim, foi uma experiência incrível, incrível. E as do Meetup também, com o Teacher Gui, a Teacher Mônica. E uma das coisas que eu achei assim, incrível, que eu acho incrível do curso é a questão da idade, que não tem essa de idade. Porque assim, eu tenho 20 anos, então toda a minha, né, minha adolescência, minha infância foi com pessoas da minha idade, e na faculdade, em geral, são pessoas da minha idade. E ali no curso, não. Em geral, a maioria das vezes eu sou a mais nova da sala, daí às vezes quando é uns temas, por exemplo, de desenhos, tema de infância, aí eu fico assim, nossa, o que será que a pessoa está falando? São Mas outras isso, referências, né? mas isso é incrível. Inclusive, a gente teve um tema semana passada de saúde mental, e inclusive a Tati esteve aqui com você ontem. Uhum. A Tati estava no mesmo grupo, e aí tinha uma moça, né, da T19. E aí, assim, ela falou a idade dela, era a mais velha de todos que estava. E aí ela falou assim, ela deu conselhos pra gente, e aí até agora eu lembro os conselhos que ela deu. Então eu acho isso incrível, né? Porque a gente pegou o tema, a gente foi além do tema, a gente já começou a dar conselhos, e assim, é um ambiente muito acolhedor, e às vezes muito mais acolhedor do que presencialmente, dependendo. Foi o que eu falei pra Tati ontem, né? Que você sempre menciona essa frase. É o curso online mais presencial que existe. Porque a gente acaba se aproximando mesmo, né? Das pessoas pelas afinidades, pelas coisas que a gente tem em comum. E até vem esses aprendizados extra, assim, que talvez num outro ambiente você não teria, né? Então, às vezes a gente fica na nossa bolha, né? Só conversa com pessoas da nossa idade ou que fazem as mesmas atividades. E aí, às vezes, quando a gente expande um pouquinho, né? Aí a gente vê, uau, quantos aprendizados eu posso ter com pessoas que são diferentes. E isso da idade é uma coisa muito legal mesmo, sabe, Tati? Porque, Tati não, Lara. Porque eu recebo muitas mensagens, assim, do pessoal perguntando, né? Ah, esse curso é para que idade? Eu falo, gente, não tem como responder essa pergunta, porque eu tenho alunos literalmente de todas as idades. Eu acho que o mais novo foi o Gabriel da T, T9, acho. Nossa, já faz tanto tempo assim. Mas era um menino tão. T9 já pareceu para mim, tipo, muito tempo atrás. Parece que foi ontem. Mas ele tinha o quê? Ele começou com 11 anos e finalizou com 12. E o Gabriel era uma fofurice, assim, porque era um xodózinho, imagina, uma criança, né? 11, 12 anos. E ele falava super bem. Ele tinha um sotaque britânico, assim. Gente, sério, eu babava, assim. E aí, então, Gabriel de 11, 12, até pessoas de 63, 67 anos. Então, assim, realmente, não tem idade para o seu sonho. Quando você quer falar inglês, você vai lá e faz acontecer. Claro que precisa do método, precisa de suporte, precisa do incentivo, precisa da comunidade, né? Tudo isso, né, como um contexto, ajuda a você se manter. Mas é interessante você mencionar isso, porque é uma coisa que eu acho engraçado de responder, porque eu não tenho essa resposta, entendeu? Bom, me conta então como que estava sendo as aulas, os vídeos da Mind Valley que você mencionou, que você passou a assistir, a conferir, né? Porque, bom, para quem não sabe, só para dar um spoilerzinho,
dentro do curso a gente avalia alguns vídeos, né, do canal da Mindvalley. Para quem não conhece, já fica aqui a dica. Eles não têm nada em português, até onde eu sei. E os vídeos são em inglês, só que são conteúdos assim riquíssimos sobre o nosso desenvolvimento, né? Então tem vídeos, por exemplo, que vão te ajudar a falar em público com mais confiança. Tem vídeos que vão te ensinar, sei lá, tem um pouco mais de... Tem o T. Harv Eker, né? Que é o último, que é sensacional, que ele fala sobre finanças. Então tem muitos temas que cabem a todo mundo. E aí você começou a assistir os vídeos da Mindvalley. Me conta um pouquinho sobre isso. Então, primeiro eu lembro do. Assim, teve vários, né? Desde que eu tô nos módulos, mas eu lembro que o do Vigen foi assim o mais marcante pelo sotaque dele. E eu até lembro que você falou que ele pronuncia uma das palavras não muito exatas, né? Ele pronuncia o 6 ao invés de 6. Seis, ele fala seis. E aí, assim, eu adorei, né? E ele falou muito rápido. E aí, um dos pontos, né, então, que ele fala sobre a empresa é da diversidade. Aí eu falei, vamos ver os vídeos no YouTube. E aí eu lembro que eu vi um vídeo, inclusive, eu não sei exatamente, mas é uma mulher que ela tem o sobrenome dele, eu não sei se é a mulher dele, eu não sei. Eu até dei uma Uhum. pesquisada, é da família, mas eu não sei exatamente. E aí ela tem um sotaque assim, é surreal, eu nem sei que sotaque que é muito diferente. Ela come as palavras, ela não fala as palavras inteiras. Eu fiquei, gente. E aí ela falava tipo, sobre autoestima, sobre a questão de você ser você mesmo. E aí também teve uma outra moça que eu vi que o sotaque dela era americano, só que era muito rápido. E são temas assim diversos. Eu vi. Aí os vídeos que eu vi foi desde temas de autoestima, teve temas de intuição, né? Siga a sua intuição, até de alimentação também. E então, assim, são temas diversos, são sotaques diversos para treinar, é incrível. E você tá ali aprendendo inglês, né? Porque você está treinando o seu listening. E você está aprendendo sobre diversas coisas da vida, sobre você está se conhecendo melhor. Então, assim, tem sido incrível. E aí, toda semana eu falo assim: vou pegar um vídeo diferente, fora assim, da plataforma, do curso, e vou me desafiar. Então, às vezes eu pego da Mindvalley, às vezes é o seu com a Heather, que assim, a Heather, pra mim, era um grande. Claro, assim, às vezes ela fala bem, ela fala rápido, mas eu tô conseguindo entender muito bem. O Kaiser também. O Kaiser, no primeiro mês, eu ficava, nossa, o que ele tá falando? Eu super entendo. O 90% eu entendo tranquilo. Inclusive, até as aulas de gramática, às vezes no começo era difícil, porque Uhum. ele basicamente inglês, era gramática, aí você ficava, não tô entendendo, mas agora é tranquilo, assim, não tem problema nenhum. E aí cada semana eu me desafio, aí eu pego vídeos no YouTube, né? Até porque é de lá que vem boa parte dos vídeos que a gente estuda, que a gente faz o Sim. ciclo Elo. E recentemente eu comecei o Fast Fluency British. E a senhora que eu li a agenda, eu falei, gente, a coisa vai ficar assim mais pesada ainda. Mas ao mesmo tempo eu adorei, tô adorando. Todo dia um phrasal verb diferente e tá sendo incrível. Que demais. E é isso mesmo, a gente vai avançando, né? A ideia é deixar um pouquinho mais puxado conforme vocês vão avançando. Então, você mencionou algumas vezes aqui, Lara, sobre o primeiro mês, né? E é interessante porque realmente o primeiro mês é muita coisa nova para vocês assimilarem. Então, eu vou mais devagar, porque a gente fala mais sobre método mesmo nas primeiras aulas, né? As primeiras lives, eu tenho todo esse cuidado de fazer live com vocês para falar, não, olha, gente, ciclo elo, é assim que faz, mineração de sentenças pro Anki, vamos lá, devagarzinho. Então, ao mesmo tempo que a gente vai mais devagar, né, por um ponto de vista, a gente também é bastante coisa, porque é tudo muito novo. Então, tem uma das lives que eu falo para vocês, né, que eu tenho todo um trabalho de desconstruir, né, com vocês tudo aquilo que vocês aprenderam sobre aprender, e aí aprender um novo jeito de aprender. Então eu tenho um trabalho às vezes, né, que é duplo, né? Além de ensinar inglês, eu tenho que ensinar a aprendizagem para vocês, né?
porque vocês vêm com vícios de aprendizagem e é normal, né? Todos nós, a gente passa por um sistema de educação que estamos todos inseridos. Então, eu tenho que trazer todo esse olhar para vocês nesse primeiro mês e aí parece um monte de coisa, falar, gente, como que eu vou encaixar tudo isso? Socorro! E aí, mas a sua persistência, então, eu quero também fazer um highlight aí, né? Destacar que você persistiu. Porque muitas pessoas, Lara, já se perdem ali no comecinho, porque falam, ai, tem muita coisa para fazer. Ai, tem muito... Gente, vocês querem aprender ou não quer? Quer aprender? Vamos, bora lá, né? Eu vou ensinar. Mas que legal que você persistiu. Isso aí, você merece o reconhecimento, porque eu sei que nesse primeiro momento existem algumas resistências, né? Eu até menciono também para vocês sobre a resistência. Ela vem, ela aparece, mas já nos próximos meses você já conseguiu ver a diferença. Você mesma já pensou, né? Poxa, que bom que eu persisti, porque agora consigo ver aqui a diferença. E outra coisa que também é legal que você mencionou sobre os sotaques, né? E eu falei, inclusive, com a Tati ontem a mesma coisa sobre os sotaques, porque ela também mencionou isso enfim, eu acho isso uma coisa muito legal que vocês reparam, né? Que isso acontece e a importância de observar sotaques diferentes e como eu falei para a Tati ontem, repito para você hoje, essa era uma grande dor minha de não ter ninguém me puxando, sabe? Tipo, Iná, presta atenção nisso, sabe? Olha, isso aqui vai fazer diferença lá na frente. E é legal que vocês percebem o quanto eu trago essa importância para vocês de todas as formas. Então, tem os vídeos que eu coloco dentro do curso, que são sotaques diferentes, né? Os áudios, então vocês têm áudios da Heather, tem áudios do Kaiser, tem áudios da Mel, que é de Londres, tem áudios da África do Sul. Então eu busco, além do meu, né? Que queira ou não, também sou brasileira, tenho a minha identidade, né? Então, nos áudios também vocês fazem essa diferença, percebem essa diferença. E com os nossos nativos. Então, tem a Heather, que é do Canadá, que tem ali o jeitinho dela de falar. Algumas pessoas ficam assustadas, né? Porque ela é muito expressiva, né? E aí, mas ao mesmo tempo isso é muito legal, porque dá pra você ir pegando algumas coisas pelo contexto. O próprio Kaiser, né? Que é da Carolina do Norte, tem o sotaquezão dele lá. Então, isso é algo que eu também me chama muita atenção. E que bom que você percebeu a importância disso e levar isso para a vida, né? O Vishan que você mencionou, se eu não me engano, olha, eu diria que ele é da Índia, mas eu acho que eu vou além. Vou dizer que ele é da Bangladesh, que é ali perto. Posso estar errada, mas eu acho muito legal o sotaque do pessoal dali, porque em Londres eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas de Bangladesh que eu nem sabia, gente, o que era Bangladesh. Me julguem. Eu não sabia um monte de lugares, assim. Mas como tem muita gente de Bangladesh em Londres, aí eu passei a identificar. Então vejo ali, né, o Vishan, ou enfim, outras pessoas que têm essa origem já. Bangladesh, já saquei aqui. Mas e aí, a sua viagem para Disney? Quais são os planos? Tem planos para ir por enquanto? Vai sozinha? Vai com as colegas aqui, que eu tô vendo que elas estão todas animadas para viajar com você? Como é que tá aí esses planos de viajar? Ó, pra ser sincera, assim, não tenho nenhum planejamento atual. Eu imagino que ainda estou na faculdade, então eu imagino que em poucos anos já vou estar trabalhando. E assim, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos primeiros lugares que eu vou estar ali já olhando, organizando, juntando dinheiro, né? Porque não é algo barato. O E dólar pode não ter, tá ajudando muito, né? e pode ter certeza, né? Inclusive, eu já vou aproveitar para mandar um beijo para todas elas, né? Como a Tati Elas estão mencionou aqui em peso. mandar um beijo para Tati, para Ana, para Olane, a Gabriele também, a Luana, né? Elas são assim mais quietinhas no nosso grupo, mas elas sempre estão ali também. E também quero mandar um beijo para Jennifer, que eu acredito que ela esteja aqui ainda. E ela não é fast mover, mas eu conheço ela desde 2018 e a gente sempre troca experiências de estudo. E ela também fez faculdade. Então, ela sabe, assim, mesmo online,
ela sabe de toda a minha trajetória e tudo que vem, eu sempre mostro para ela. Aí quando tem uma aula e tem você, aí eu mostro, estou indo para aula agora. Então ela também, mesmo de longe, ela sempre está acompanhando e eu acompanhando ela. Então, assim, isso também é essencial porque a gente não está sozinha. Por mais que às vezes a gente, o caderno e o vídeo ali no dia a dia, a gente sabe que quando a gente precisar, tem alguém ali que vai estar para ajudar, seja uma palavra em inglês, seja para dar uma motivação, ou simplesmente seja para nos ouvir. Sempre vai ter alguém ali e toda a comunidade, né? Então, sempre entro no Telegram para ver, olhar o que o pessoal está falando. Às vezes sou eu que mando alguma coisa querendo uma palavra amiga. E assim, a comunidade, todo mundo, toda a equipe, assim, é incrível, é indescritível. Comunidade faz muita diferença, né? Eu sou suspeita para falar porque eu pensava, né? Poxa, eu quero fazer um curso, né, desse formato, mas eu queria um jeito que as pessoas pudessem interagir. E na época, quando eu fiz o curso, isso foi em 2017, né? Já faz um tempinho. Naquela época, a maioria assim, de cursos online que eu fazia, eu sempre consumi muito curso online gringo, né? E os gringos, eu não sei o que acontece, eles curtem muito o Facebook. Todo curso online que eu faço lá de fora, eles vão para o Facebook. E aí eu mesma não sou muito de Facebook. Raramente eu entro assim. Eu sei que tem uma galera que ainda usa bastante, mas enfim. Aí eu falei, poxa, vamos fazer no Facebook? Não sei. Aí na primeira turma eu até fiz. Falei, vamos ver, né, como é que funciona. Mas eu tava sentindo falta de uma interação mais intensa. Eu falei, não, eu quero mais. Eu ficava lá todo dia mandando um monte de coisa. Eu falei, não, tem que ser uma coisa mais. Aí a gente foi pro WhatsApp. Só que o WhatsApp é um monte de distração, né? Você tem um monte de coisa já da sua vida pessoal no WhatsApp. Fora que no WhatsApp também você não tem a privacidade do seu número, né? Então todo mundo tem acesso ao número de todo mundo ali. E aí eu falei, quer saber? Vamos pro Telegram. E aí já nas primeiras semanas a gente foi pro Telegram e assim deu super certo. O pessoal sempre interagindo bastante ali. E dali pra frente já, finalzinho da T1, já pra T2, a gente já foi pro Telegram. E desde então, nossa, funciona muito bem. O pessoal interage bastante, tem a privacidade, né, do seu número. E sempre quando alguém está precisando, às vezes, de uma palavrinha, né? Um vai lá, desabafa, e o outro vem, né? Faz um carinho. Quando não é você, é o colega. E é assim, né? Um vai puxando o outro. Isso é muito legal. Muito Sim. bom. Tati, fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho mais da sua história. Tô te chamando de Tati, mulher. Lara. Eu tô falando da Tati de ontem. Lara, desculpa. Adorei saber um pouquinho mais da sua história, conhecer um pouquinho de como tem sido a sua jornada e que legal saber que você descobriu, né, um caminho diferente. Você poderia ter escolhido outros caminhos, mas você entendeu que na Cursolândia você teria um determinado resultado. E aqui a gente vai por um caminho diferente. Às vezes pode parecer mais desafiador, porque são muitas coisas novas, mas é no novo que a gente descobre talvez uma nova forma de você se relacionar com o aprendizado, né? Então, parabéns por ter tomado essa decisão, parabéns por ter sido persistente, né? O nosso mantra é sempre foco, persistência e consistência. Você Sim. levou isso super a sério e agora você consegue ver os resultados. E, acima de tudo, tudo que você construiu foi só a base. Então, assim, é só o começo. Tem muitas coisas por vir ainda, né? A gente nunca para de aprender. Eu sempre gosto de deixar isso bem frisado, né? Porque eu aprendo até hoje, mas né, a gente não pode ter aquela ilusão de achar que, vou fazer 6 meses, pronto, já aprendi tudo, porque não é assim que funciona. O que precisa mudar são alguns detalhes, né? O nosso mindset, a forma como a gente aplica o método, a sua consistência, como você entende a sua motivação e tudo aquilo que a gente trabalha dentro do curso. Então agora você já sabe aplicar. E eu entendo que hoje você é uma aluna independente. Eu mostrei para você o caminho, eu te dei as ferramentas, eu falei, Lara, olha, é por aqui. Vamos juntas aqui por um tempo, peguei você pela mão e agora eu falo, vai, né? Agora eu
me sinto confortável em falar vai, né? Porque agora você sabe o que fazer. Então, quando você observar uma palavra nova, você já sabe o que fazer. Quando você observar um áudio diferente, você já sabe o que fazer. Então, eu preparo os meus alunos realmente para serem independentes e eu vejo essa força em você. E, mais uma vez, é só o começo. Você é novo, você tem 20 anos e tem muita coisa legal pela frente, que você possa viajar muito, sem depender de ninguém, para traduzir as suas experiências maravilhosas para você, né? E é isso, um passinho de cada vez, mas primeiros passos você já deu, então bora fast mover. Sim, Tem e alguma eu outra coisa que você gostaria de mencionar? Então, é isso que você falou, eu concordo muito, porque o seu curso dá liberdade. Ao mesmo tempo que às vezes eu fico, nossa, tá acabando as aulas, já já eu tô encerrando os módulos, né? Mas ao mesmo tempo eu fico, que bom, né? Porque foi uma trajetória imensa, tá sendo, você me deu todo apoio, e agora eu não preciso ficar 100% dependente de alguém, ou necessariamente de ficar esperando, por exemplo, as pessoas ajudar nisso ou naquilo, porque como você disse, se eu ver um áudio, se eu ver um texto, se eu ver uma coisa diferente, eu já sei que existe o Ciclo Elo, o Anki e milhares de outras ferramentas incríveis. Então, isso dá super autonomia para seguir em frente e realmente esse é só o começo. Total, total. Então agora é por sua conta. Se bem que módulo que você tá? Você tá Eu tô no 19 ainda. Ainda tem um tempinho. 19? Não, tem coisa E ainda, tem coisa para você ver ainda. São 2 anos de acesso. Não, tem coisa para você ver ainda. O módulo 19 você vai começar agora, o Acceleration. Então tem umas coisas muito legais ali sobre fala, né? Sobre speaking. Então, entonação, ritmo, umas coisas legais ali. Modal verbs, a gente vai rever todos os modal verbs no Acceleration. E na fase azul, né, no Climb Stage 3, é tudo em inglês. Então você vai tirar de letra, vai ser o máximo. Vai me contando conforme for acontecendo assim, as novidades. Traz pra gente no grupo, traz os seus, sei lá, insights que você vai tendo ao longo do caminho, né? Nunca deixe de compartilhar, porque é sempre sim, muito válido, né? Entender como é que tá sendo a jornada de vocês. Então, traz pra gente. pode Amei, deixar. Lara. Eu também. Estou muito feliz de estar Obrigada. aqui. Foi o máximo. Desculpa cair aqui o nosso papo, mas eu vou subir as duas partes para ficar aqui o replay para quem quiser se inspirar com a jornada da Lara. Fiquem à vontade para deixar aqui os comentários, o like, né? Compartilhar com os amigos. E é isso, bora Fast Mover. A gente continua o nosso papo lá no Telegram. Tá Combinado? bom. Muito obrigada e te desejo tudo de bom nessa nova fase com o Baby. Obrigada, obrigada. Contagem regressiva, gente. Semana 32 quase. Tá, Socorro! tá chegando o Baby Fast Mover. Baby Fast Mover está na portinha, chegando. Já vai chegar falando inglês. Vai ser o Vai. máximo essa experiência. Eu vou compartilhando com vocês. Quero muito ter. É uma experiência completamente diferente, né? De se ensinar inglês para uma criança. Mas acompanhem os próximos capítulos, teremos novidades. Com certeza estarei acompanhando. Vai ser demais. Beijo, querida. Se cuida. Beijo. Have a lovely day. Take care. Bye, See bye. you. Bye, bye.